Louvado seja o nome do Senhor, amém? Como eu expliquei no início do culto, amém? Eu tinha uma pregação pronta, que foi a pregação que eu ministrei nos 15 anos da Igreja Jeová Jireh de Canoas. E ela estava pronta, está aqui, está pronto, o esboço pronto, passado no computador, impresso, tudo certo. Mas ao longo dessa semana Deus ele vinha falando comigo sobre outro tema, sobre outro assunto. E eu estava apenas rabiscando assim, sabe? Mas quando eu chego aqui nessa manhã, o Espírito Santo ele me impulsiona a ministrar essa palavra a todos nós que aqui estamos, inclusive para mim. Eu quero que você entenda o andamento do culto nesta manhã. Quando nós começamos a ministrar louvores, nós falamos do impressionante, do ousado amor de Deus, amém? Eu quero que você entenda nessa manhã que Deus tem um amor impressionante pela tua vida. Eu quero que você entenda nessa manhã que Deus tem um amor ousado por ti. Ele vai aonde tiver que ir para te resgatar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Esse cântico fala daquele pai que deixou, daquele senhor, daquele pastor que deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela que havia perdido. Esse cântico fala do ousado amor de Deus. Fala de um Deus que nos tira das trevas para nos colocar na sua maravilhosa luz. Você pode dar um glória a Deus? Aí depois nós cantamos também: em teus braços é o meu descanso. Vivemos em um mundo tão corrido, em um mundo tão agitado, e nós só temos de fato refrigério para nossa alma quando estamos neste lugar. Que lugar, pastor? Na igreja? Não, na presença de Deus, nos braços do Pai. Isso pode ser na tua casa, isso pode ser na rua, isso pode ser aqui na igreja, mas só temos descanso genuíno e verdadeiro quando estamos nos braços do Pai. Em teus braços é o meu descanso. E tão bom, meus amados irmãos, que nos braços de Deus, independente da circunstância, pode estar tudo indo mal, pode estar tudo indo bem, mas quando estamos nos braços do Senhor é que é o nosso descanso. Você pode dar um glória a Deus nesta manhã? E aí agora nós cantamos um último cântico que diz: aquieta a minha alma. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Que Deus ele possa acalmar a minha alma, que Deus ele possa acalmar a tua alma. Esse cântico ele fala de um Deus que nos ama, de um Deus que junto com Ele nós vamos conseguir vencer as nossas guerras. Quem está me entendendo diz amém. Um Deus que junto com Ele nós vamos conseguir superar as nossas debilidades. Esse cântico vai dizer: eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará do meu lado, me segurando e me assegurando de que tudo vai ficar bem. Eu quero dizer nessa manhã que Deus escolhe esta manhã para dizer isso para mim e para você. Quando você pensar em desistir, o Senhor vai estar ali do teu lado, te segurando e te assegurando de que tudo vai ficar bem. Eu creio em um Deus que nos ama incondicionalmente, que não quer que eu desista, que não quer que você desista. Eu creio em um Deus que constantemente o amor dele tem nos alcançado. Ele tem usado de diversas formas para que esse amor chegasse até a minha e a tua vida. Quantas vezes Deus usou pessoas para dizer que Ele te ama? Quantas vezes Deus usou situações, quantas vezes Deus usou circunstâncias para dizer que Ele te ama? Você pode dar uma glória a Deus? E mesmo que eu pense, que eu tente desistir, o amor de Deus vai estar ali, do nosso lado, nos sustentando, nos segurando, nos fortalecendo. E eu quero dizer nessa manhã que essas lutas, essas batalhas, todos nós temos, que aqui estamos. Dentro da igreja não tem super-homem, dentro da igreja não tem mulher maravilha. Dentro da igreja tem homens e mulheres que passam pelas suas lutas, que passam pelas suas dificuldades. Mas Deus manda eu te dizer nessa manhã que apesar das tuas lutas, apesar das tuas debilidades, Ele te ama. Será que você pode olhar para alguém que está do teu lado e dizer assim: eu sei que Deus te ama? De repente é isso que essa pessoa estava precisando nessa manhã. Diga para ele: eu sei que Deus te ama. E eu quero te dizer mais nessa manhã: eu sei que Deus Ele conhece as tuas lutas.
Eu sei que Deus, Ele conhece as tuas debilidades. Eu sei que Deus, Ele conhece as minhas e as tuas fraquezas. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 8. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Roma, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? E ele deixa uma lista, uma sequência de coisas, dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Olha para o irmão que está do lado e diga assim: nada pode te separar do amor de Deus. Amada igreja, quando eu digo nada, é nada. De repente você olha para si e diz: tá, Deus, mas os meus tropeços podem me separar do teu amor. De repente você olha para si e diz: Deus, mas as minhas fraquezas, elas podem me separar do teu amor, Senhor. Eu te digo nesta manhã que nada pode nos separar do amor de Deus. As minhas dificuldades, as minhas fraquezas, os meus tropeços, nada pode me separar do amor de Deus. Você precisa entender que Deus te ama, não pelo que você faz, mas por quem você é. Servimos a um Deus que ama a criação dele. Você é a criação dele. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Versículo 36 vai dizer assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor Jesus Cristo te amou e Ele te faz vencedor. Eu quero te dizer que o mundo, as situações, as tribulações querem fazer com que eu pense que eu sou um perdedor, que você é um perdedor. Mas eu quero que você saiba nesta manhã que Deus te faz um vencedor. Deus te faz um vencedor pelo amor dEle. Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dificuldades. O fato de você estar aqui nessa manhã, o fato de eu estar aqui nessa manhã, mostra que Deus venceu as nossas batalhas, mostra que Deus venceu as nossas guerras. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Versículo 38, ele vai dizer: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda Ele nesta manhã. Nada pode nos separar do amor de Deus. Essa palavra é muito clara na minha vida e na tua vida, meu amado irmão. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada que eu faça vai fazer Deus me amar menos. Nada que eu faça vai fazer Deus me amar mais. Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Quem está me entendendo diz amém. O amor nos amou. A Bíblia vai dizer no livro de João 3,16: porque Deus amou o mundo. Amém? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nada pode nos separar do amor de Deus. As minhas lutas não me separam do amor de Deus. As minhas falhas, os meus tropeços não me separam do amor de Deus. Eu venho te dizer nesta manhã: prossiga.
Guerreie as tuas guerras, guerreie as tuas batalhas. Pode ser que nessa caminhada eu e você venhamos a tropeçar, mas eu quero te dizer nesta manhã, não desista. Prossiga, avance, porque Deus, Ele te ama. Só quem concorda comigo diz amém. A Bíblia nos ensina que o Senhor Deus, o meu Deus e o teu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? E quando fala Senhor dos exércitos, no original, no hebraico, é Jeová Sabaote. Amém? O Senhor das guerras, o Senhor que vence as batalhas, o Senhor dos exércitos. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. E eu quero te dizer nesta manhã que Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, Ele nunca perdeu nenhuma batalha. E não é a minha que Ele vai perder, e não é a sua que Ele vai perder, em nome do Senhor Jesus. Jeová Sabaote é contigo, o Deus dos exércitos é contigo. Coloca essa batalha nas mãos dEle, coloca essa dificuldade nas mãos dEle. Diga: Senhor dos exércitos, me ajuda. Diga: Senhor dos exércitos, guerreia as minhas causas. Diga: Senhor dos exércitos, vai à frente das minhas batalhas. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Seja dependente de Deus, igreja. Seja totalmente dependente de Deus. Dependa dEle para tudo na tua história, para tudo na tua vida. Mas de repente, quando eu começo a dizer essas coisas, tem pessoas que podem dizer: pastor, mas eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas debilidades, eu tenho as minhas lutas carnais. É bem sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero te dizer que todos nós temos essas dificuldades. Não adianta querer esconder, não adianta querer botar embaixo do tapete, não adianta querer deixar lá embaixo, num porão escondido. Todos nós temos lutas e dificuldades. Todos nós temos prazeres e vontades. E eu quero te dizer nessa manhã que Deus conhece todas elas. Eu quero dizer nessa manhã que nem por isso Deus deixou de te amar. Nem por isso o amor deixou de te amar. Só quem concorda comigo diz amém. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Gálatas, capítulo 5. Após o livro de 2 Coríntios, vem o livro de Gálatas, capítulo 5. Vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Essa é a essência de todo ser humano, amada igreja. Essa é a essência de todo homem. E eu quero te dizer algo nessa manhã. Ei, guerreiro, essa guerra é legítima. Não te entrega para essa guerra. Não te entrega para essa batalha. Tem pessoas aqui nesse lugar que tem guerras internas, dificuldades para estar na presença de Deus, mas tem lutado legitimamente, por isso estão aqui nessa manhã. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que o Senhor dos exércitos é o teu Deus. Ele conhece as tuas guerras, Ele conhece as tuas lutas. Há semanas eu estava orando por alguns irmãos aqui da igreja que passam por algumas lutas, dificuldades, e eu fui às lágrimas porque Deus falou comigo que eram guerras, que eram lutas internas. E nessa manhã eu quero que você entenda as guerras do irmão que está do teu lado. Nós somos muito bons em acusar, nós somos muito bons em julgar, mas Deus quer que nós sejamos muito bons em estender a mão e levantar. Deus quer que nós sejamos bons em guerrear as guerras junto com os nossos irmãos. Às vezes quando a gente vê alguém caído, a gente diz: olha aí, eu já sabia, também já estava escrito que isso ia acontecer. Eu quero te dizer que essa não é a vontade de Deus, que eu caia e que você caia. Deus quer que você esteja de pé. Só quem está me entendendo, dá um glória a Deus nessa manhã. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ande em espírito e nós não vamos cumprir os desejos da nossa inclinação natural e carnal. Nós precisamos andar em espírito para vencer as nossas batalhas, as nossas guerras internas.
Você está no melhor lugar para se estar, na igreja, pastor? Não, na presença de Deus. É na presença de Deus que você vence as tuas lutas, é na presença de Deus que você vence as tuas batalhas. E eu quero dizer nessa manhã que elas são legítimas. Nós temos essas lutas, nós temos essas batalhas constantemente, todos nós. Como vencer, pastor? Andando em espírito. Amém? Amém? Andando em espírito, estando na presença de Deus. Tem uma frase que eu gosto de usar que diz assim: quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado, igreja. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais longe do pecado nós vamos estar. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência. Concupiscência é desejo incontrolado. Concupiscência é vício. Quando vê já fez, quando vê já falou, quando viu já aconteceu. O Pai está dizendo nessa manhã: ande em espírito. Quando estamos em espírito, amada igreja, o Senhor Ele nos fortalece. O Senhor Ele nos ajuda. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. E aqui vai dizer assim no versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Milita contra o espírito. Esse militar é de guerra militar. Existe uma guerra aqui dentro que só Deus sabe. Existe uma guerra aí dentro que só Deus sabe. E eu quero te dizer nesta manhã que às vezes nós olhamos para a guerra existencial na vida de outras pessoas e menosprezamos essa guerra. Você não sabe a guerra que essa pessoa trava para estar na presença de Deus. Você sabe da tua guerra. Mas eu quero te dizer nessa manhã: dependa de Deus. Corra para os braços de Deus, vai para a presença de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui nessa manhã para te estender a mão. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer que é possível. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer que existe um Senhor dos exércitos que guerreia as tuas batalhas. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer que o amor te amou, Deus te amou. Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece as tuas carências e Ele vai te ajudar a suprir todas elas. Na continuação dessa palavra vai dizer: porque as obras, mas se sois guiados pelo Espírito, versículo 18, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É uma luta interna, é uma guerra, é uma batalha da nossa carne, é uma batalha da nossa mente, é uma batalha de Satanás, é uma batalha de demônios, colocando situações diante dos nossos olhos, querendo nos fazer cair, querendo nos fazer pecar, querendo nos fazer cumprir os desejos da nossa carne, com uma finalidade: Satanás quer que eu caia, Satanás quer que você caia, Satanás quer que eu peque, Satanás quer que você peque com uma fidelidade, com uma finalidade. O que diz aqui no final do versículo 21: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Satanás não quer que eu herde o reino de Deus, Satanás não quer que você herde o reino de Deus. E é por isso essa luta, por isso essa batalha. Eu quero te dizer nessa manhã: é legítimo você lutar, é legítimo você guerrear. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Eu te digo nessa manhã: não te entregue a essa batalha. Essa batalha não está perdida. Eu venho te dizer nesta manhã: esta batalha não está perdida. Eu venho te dizer nesta manhã: o Senhor dos exércitos irá guerrear a tua causa, irá pelejar as tuas guerras. Ele vai te dar vitória, porque Ele quer te levar para o céu, para o reino de Deus. Levanta a cabeça nesta manhã, meu amado irmão.
Deus é contigo, aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, porque Deus é amor. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Ande em Espírito, viva no Espírito. Te cerque de pessoas que vão te levar para a presença de Deus. Te cerque de dispositivos que te levem para a presença de Deus. Quando você estiver a sós, meu amado irmão, esteja cantando louvores. Quando você estiver a sós, esteja orando. Se você tiver a oportunidade de ouvir uma pregação durante o dia, ouça. Se você tiver a oportunidade de ler a palavra de Deus, ouça. Pregue a palavra, viva a palavra, leia a palavra. Jejue ao longo do teu dia, ao longo da tua semana. Vá para a presença de Deus. É possível vencer estas guerras com Deus. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: Deus tem mais prazer em que você vença do que você mesmo. Eu quero te dizer nesta manhã que nenhum guerreiro nasce pronto. Nenhum guerreiro nasce pronto. Nós somos forjados em cada batalha que nós passamos. Nós somos aperfeiçoados em cada batalha que nós vencemos. Só quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Eu quero te dizer nesta manhã, aleluia, que é tão bom quando você entende: eu venci uma batalha. É tão bom quando você entende: eu venci a minha carne nessa área. É tão bom quando você entende: eu consegui dizer não para o pecado, eu venci. Diga glória a Deus. Eu quero te dizer nesta manhã que é nessas áreas que você vai sendo forjado. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5, lá no final do Novo Testamento. Tiago, capítulo 5. Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 dias e 6 meses não choveu sobre a terra. Diga glória a Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros. Sabe qual é a nossa dificuldade algumas vezes, igreja? É que nós não encontramos pessoas para confessar as nossas culpas. Porque algum dia na caminhada nós confessamos as nossas culpas e as pessoas nos julgaram. Porque algum dia na caminhada nós confessamos as nossas debilidades, as pessoas, ao invés de ter uma ética, guardar para eles e orar e colocar na presença, eles contaram para outros, e isso te feriu na tua alma. Isso faz com que você tenha dificuldade de confiar. Mas eu quero dizer para todos aqueles que aqui estão nesta manhã, que quando nós temos essa dificuldade de confiar em pessoas para confessar as nossas culpas, nós vamos escondendo as nossas culpas. Nós vamos escondendo os nossos pecados nos porões da nossa alma, até que um momento isso toma uma forma que não tem mais nem como estarmos na presença de Deus. Você está em Hebron. Hebron é lugar de comunhão com Deus e entre os irmãos. Que aqui nesse lugar você ache pessoas para confessar as suas culpas. Que aqui nesse lugar você ache pessoas para orarmos uns pelos outros. Aqui não tem super crente, igreja. Aqui não tem super homem, aqui não tem mulher maravilha. Aqui tem homens e mulheres de Deus que guerreiam e vencem as suas guerras diariamente. Aqui tem homens e mulheres de Deus que persistem para não cair em tentação. Só quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Como igreja, como ministério, nós precisamos encontrar essas pessoas. Na tua casa, na tua família, você precisa encontrar essas pessoas.
pessoas que você pode confessar as suas culpas. Para de carregar isso, meu irmão. Eu creio que hoje Deus vai colocar pessoas para te ajudar nessa caminhada. Só quem concorda comigo, dá um glória a Deus nessa manhã. Todos nós somos tentados diariamente. Repito nesta manhã, todos nós somos tentados diariamente. Tentados a cair, tentados a pecar, tentados a retroceder, tentados a roubar, tentados a adulterar, tentados a usar drogas. Todos nós somos tentados diariamente. A nossa mente tem sido bombardeada constantemente. Quando saímos na rua, nós vemos uma mulher seminua. Quando abrimos a nossa televisão, lá as mídias sociais, a televisão ela está nos ensinando um adultério, está ensinando a roubar. A nossa mente é bombardeada diariamente por essas situações, amada igreja. E nós, como igreja de Cristo, nós precisamos lutar essa causa. Nós precisamos guerrear essas batalhas. Nós precisamos dizer não para o pecado. Nós precisamos avançar para aquilo que Deus tem reservado para nós. Só quem concorda comigo diz amém. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: não se renda. Diga para ele: não se renda. Amém. Diga para ele: não se renda. Estamos em Tiago capítulo 5, agora eu te convido para ir para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 12. Vai dizer assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui está dizendo bem-aventurado, e essa palavra bem-aventurado é feliz, alegre, satisfeito. Forte isso na igreja. Amado irmão, você tem que ver a tentação. Vou repetir nessa manhã, você precisa ver a tentação. Aqui está dizendo bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Tem pessoas que nem se sentem tentados. Tem pessoas que estão tão com sua mente cauterizada pelo pecado, que estão insensíveis à tentação. Amado irmão, amada irmã, você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Você precisa ver a tentação. Você precisa olhar a tentação. Você precisa entender: não, isso aqui é tentação. Se isso aqui é tentação, eu vou por um outro lado. O apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, ele disse para Timóteo: Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. Eu quero dizer nesta manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, a tentação é para nós fugirmos dela. José foi tentado pela mulher de Potifar. Ela tentou ele por várias vezes, ela tentou agarrar ele. Ele poderia ter se entregado à tentação, mas a Bíblia diz que ele foge da mulher de Potifar. Eu te digo nesta manhã: fuja da tentação. Se você sabe que esse caminho te leva para o pecado, se você sabe que esse caminho te traz de volta para a perdição, não anda por ele. Se você sabe que estas companhias te levam a ter desejos e vontades pecaminosas, não mais o faça. Só quem está me entendendo diz amém. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim: diariamente nós somos tentados. Diga para ele: mas Deus nos dá vitória. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, uma verdade eterna eu quero te falar nesta manhã. 1 Coríntios capítulo 10. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, quem achou diz amém. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, vai dizer assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Se você puder sublinhar isso aí, você sublinha. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos ter cuidado para não cair, igreja. Só quem está me entendendo diz amém nessa manhã.
Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Tem coisas que são mais fortes do que nós. E eu preciso me cuidar, você precisa se cuidar. Relacionamentos, nós precisamos ter cuidado com relacionamentos. Tem relacionamentos que são pecaminosos, tem relacionamentos que são perigosos. Tem pessoas que nos afastam de Deus. Tem pessoas que nos levam para o caminho da perdição. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Se você tiver que um tempo parar de andar com alguém, pare de andar com alguém por um tempo. Se você tiver que por um tempo cortar relacionamentos com alguém, cortar redes sociais, corte por um tempo. Até você estar fortalecido, porque tem pessoas, tem relacionamentos que nos afastam de Deus. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Sabe qual é o nosso problema, igreja? É que nós não cuidamos. Nós vamos dando corda, nós vamos brincando, até que chega um momento que o pecado ele nos envolve. Te digo nessa manhã, feche a porta para o pecado. Feche a porta para relacionamentos que te afastam de Deus. Ah, mas ele é meu amigo. Ah, mas ela é minha amiga. Amigos são aqueles que te levam para a presença. Se estes ou essas estão te afastando da presença, não são teus amigos verdadeiros. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus nesta manhã. Versículo 13 vai dizer assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. É forte essa passagem. Diante dessa passagem eu não posso dizer que a tentação foi mais forte do que eu. Só quem está me entendendo diz amém. Vou repetir nesta manhã. Diante desta passagem eu não posso dizer que a tentação foi maior do que eu. Porque a Bíblia diz que Deus também com a tentação Ele nos dará o escape. Escape é fugir, meu irmão. Escape é outro caminho. Deus com a tentação Ele sempre vai te dar um outro caminho. Você precisa estar atento, você precisa se cuidar, você precisa estar em espírito. E você vai enxergar a tentação. Você vai dizer, não, isso aqui é laço. E eu quero te dizer nessa manhã que o pecado ele não é ruim. Como, pastor? O pecado ele não é ruim. O que é ruim são as consequências do pecado. O pecado ele é prazeroso. Eva, quando comeu o fruto proibido, aquele fruto não era um fruto amargo, não era um fruto ruim. A Bíblia diz que os olhos de Eva olharam, cobiçaram aquela fruta. Era uma fruta boa. A consequência do pecado é que foi ruim. Eu quero dizer nessa manhã que aos olhos o pecado ele não é ruim, mas a consequência é terrível. A consequência é afastamento de Deus. A consequência é não alcançarmos a vida eterna. Eu quero te dizer nessa manhã, vale a pena você lutar essa guerra. Eu quero te dizer nessa manhã, não se entregue. Sabe aquele ditado gaudério que diz, não está morto quem peleia? Eu quero te dizer nessa manhã, não está morto quem peleia. Lute essa guerra. Você pode dar uma glória a Deus nessa manhã? Aleluia. O fato de você estar aqui hoje mostra que você venceu uma batalha para estar na presença de Deus. Satanás não queria que você estivesse aqui hoje. Satanás não queria que eu estivesse aqui hoje. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você estar aqui hoje, mostra que você venceu uma batalha. Você pode dar uma glória a Deus nessa manhã? Diariamente travamos batalhas internas. E precisamos correr para a presença de Deus, correr para o nosso general dos exércitos, para que Ele nos ajude a vencer essas batalhas. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Quero chamar os irmãos do Ministério de Louvor a vir aqui. Aleluia. Lá no final do Novo Testamento, 1 João,
Aleluia. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Tem certas situações que nós achamos que nós não temos pecado. E aí, por nós acharmos que nós não temos pecado, na verdade não é nós acharmos que não temos pecado, é quando nós nos comparamos com outras pessoas. Nós achamos que o nosso pecado é menor do que o dele. E aí nós nos achamos no direito de apontar o dedo, de julgar. Eu acho lindo como Jesus se depara com a mulher pecadora pega num ato de adultério. A lei de Moisés dizia que aquela mulher deveria ter sido morta apedrejada. Jesus, ele começa a escrever no chão. E aí eles interpelam Jesus, perguntam para Jesus o que deveriam fazer. E Jesus disse para eles: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus estava demonstrando seu amor por aquela mulher. Jesus estava mostrando a sua disposição em perdoar. Nós precisamos entender isso, igreja. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais moço começaram a sair, um por um. Porque o pecado daquela mulher era um pecado. Mas todos aqueles que ali estavam também tinham pecados. E Jesus olha para aquela mulher com olhos de amor e diz para ela: vai e não peques mais. Jesus livra aquela mulher da morte, Jesus perdoa aquela mulher. E essa tem que ser a minha atitude, essa tem que ser a tua atitude diante de um pecador. Olhos de amor. E dizer: vai e não peques mais. Eu quero te dizer nesta manhã que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. O que difere são as consequências do pecado. Amém? Mas pecado é pecado. Pecado é transgressão da lei. Pecado é errar o alvo. Em 1 João, João vai dizer assim, capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9 vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissemos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Só quem está me entendendo diz amém. Nós precisamos confessar os nossos pecados, e Ele, aponta assim comigo, diga: e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, Ele quer nos purificar nessa manhã. Deus, Ele quer nos perdoar nessa manhã.